Olá, querido ouvinte. Seja muito bem-vindo ao nosso Evangelho no Lar. Que a paz e a luz do Cristo preencham nossos corações, trazendo serenidade e compreensão. Este é um momento especial de reflexão, aprendizado e prece, no qual nos conectamos com Deus e com a espiritualidade superior para fortalecer nossa caminhada na Terra. Se ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever e ativar o sininho. Assim você recebe notificações sempre que um novo vídeo for publicado. Antes de iniciarmos, sugiro que você coloque um copo de água ao seu lado. Ao final do nosso encontro, essa água estará fluidificada com energias elevadas, tornando-se um bálsamo para o corpo e a alma. Senhor Deus, Pai de amor e misericórdia, elevamos nossos pensamentos a Ti neste instante de recolhimento e oração. Pedimos que Sua luz envolva todos aqueles que enfrentam enfermidades, que estão internados, buscando a recuperação do corpo e do espírito. Intercedemos também, Senhor, por aqueles que se encontram privados de liberdade, para que possam encontrar arrependimento sincero e esperança na reabilitação através do amor de Cristo. Abençoa, Pai, os que passam por dores e dificuldades, sejam elas físicas, emocionais ou espirituais, que possam encontrar consolo, força e alívio em Tua presença. Rogamos igualmente pelos irmãos que desencarnaram e ainda não compreenderam sua nova realidade no plano espiritual, que sejam amparados pelos mensageiros de luz e guiados com amor ao entendimento e à paz. Senhor, pedimos também por nossos familiares, os que estão ao nosso lado e os que já partiram, que Tua luz nos envolva e nos fortaleça sempre. Agora, com humildade e fé, recitemos juntos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Hoje vamos refletir sobre o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Busquem e acharão. Peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam a porta e ela lhes será aberta, pois quem pede recebe, e quem procura acha, e ela se abrirá para aquele que bata a porta. Qual o homem entre vocês que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou, se pedir um peixe, lhe dá uma serpente? Ora, sendo maus como vocês são, sabem dar boas coisas aos filhos. Não é lógico que, com mais forte razão, o Pai que está nos céus dê os bens verdadeiros aos que lhe pedirem? Mateus, capítulo 7, versículos 7 a 11. Do ponto de vista terreno, a máxima, busquem e acharão, é igual a esta outra: ajuda-te que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso, porque o progresso é filho do trabalho, visto que este põe em ação as forças da inteligência. Na infância da humanidade, o homem só aplica a inteligência para a busca do alimento, dos meios de se preservar das desgraças e de se defender dos seus inimigos. Porém, Deus lhe deu, mais do que deu ao animal, o desejo incessante do melhor, e é esse desejo que o põe à pesquisa dos meios de melhorar a sua posição, que o leva às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, pois é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Pelas suas pesquisas, inteligência se lhe engrandece, o moral se lhe depura. As necessidades do corpo sucedem às do espírito. Depois do alimento material, ele precisa do alimento espiritual. É assim que o homem passa da selvageria à civilização. Mas, em grande número deles, o progresso que cada um realiza individualmente no curso da vida é uma coisa bem pouca, até imperceptível. Como então a humanidade poderia progredir sem a preexistência e a reexistência da alma?
Se as almas se fossem todos os dias para não mais voltarem, a humanidade se renovaria incessantemente com os elementos primitivos, tendo de fazer tudo, de aprender tudo. Não haveria, nesse caso, razão para que o homem se achasse hoje mais adiantado do que nas primeiras idades do mundo, uma vez que a cada nascimento todo o trabalho intelectual teria de recomeçar. Ao contrário, voltando com o progresso que já realizou e adquirindo de cada vez alguma coisa a mais, a alma passa gradualmente da barbárie à civilização material e desta à civilização moral. Se Deus tivesse isentado o homem do trabalho do corpo, seus membros se teriam atrofiado. Se o houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Por isso é que fez do seu trabalho uma necessidade e lhe disse: procure e achará, trabalhe e produzirá. Dessa maneira será filho das tuas obras, terá o mérito delas e será recompensado de acordo com o que tenha feito. Em virtude desse princípio é que os espíritos não socorrem o homem para poupar ao trabalho das pesquisas, trazendo-lhe descobertas e invenções já feitas e prontas a ser utilizadas, de modo a ele não ter mais do que tomar o que lhe ponham nas mãos, sem o incômodo sequer de abaixar-se para apanhar, nem mesmo o de pensar. Se assim fosse, o mais preguiçoso poderia enriquecer-se e o mais ignorante tornar-se sábio à custa de nada, e ambos se atribuírem o mérito do que não fizeram. Não, os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho, vêm unicamente mostrar-lhe a meta que lhe cumpre atingir e o caminho que a ela conduz, dizendo-lhe: ande e chegará. Topará com pedras, olhe e afaste-as tu mesmo. Nós te daremos a força necessária, se a quiser empregar. Do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam: peçam a luz que clareie o caminho e ela lhes será dada. Peçam forças para resistirem ao mal e as terão. Peçam a assistência dos bons espíritos e eles virão acompanhar-lhes. E como o anjo de Tobias, lhes guiarão. Peçam bons conselhos e eles não serão jamais recusados. Batam à nossa porta e ela se abrirá a vocês. Mas peçam sinceramente, com fé, confiança e fervor. Apresentem-se com humildade e não com arrogância, senão serão abandonados às próprias forças, e as quedas que derem serão o castigo do próprio orgulho. Tal o sentido das palavras: busquem e acharão, batam e ela se abrirá para vocês. Não acumulem tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulem tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem. Pois onde está o seu tesouro, aí está também o próprio coração. Eis porque lhes digo: não se inquietem por saber onde acharão o que comer para sustento da vida, nem de onde tirarão roupas para cobrir o corpo. A vida não é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observem os pássaros do céu, não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas o Pai Celestial os alimenta. Vocês não são muito mais do que eles? E qual dentre vocês, aquele que pode, com todos os seus esforços, aumentar de 1 centímetro a sua estatura? Porque também se inquietam pelo vestuário. Observem como crescem os lírios dos campos. Não trabalham, nem fiam. Entretanto, eu lhes declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que existe hoje e amanhã será lançada na fornalha, quanto maior cuidado não terá em lhes vestir, ó homens de pouca fé. Então, não se inquietem dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou de que nos vestiremos, como fazem os pagãos que andam à procura de todas essas coisas, porque o Pai sabe que tem necessidade delas. Busquem primeiramente o reino de Deus
e a sua justiça, que todas essas coisas lhe serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não fiquem inquietos pelo dia de amanhã, porque o amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 21 e 25 a 34. Interpretadas ao pé da letra, essas palavras seriam a negação de toda previdência, de todo trabalho e, conseguintemente, de todo progresso. Com semelhante princípio, o homem se limitaria a esperar passivamente. Suas forças físicas e intelectuais se conservariam inativas. Se tal fosse a sua condição normal na Terra, ele jamais teria saído do estado primitivo, e se dessa condição fizesse ele a sua lei para a atualidade, só lhe caberia viver sem fazer coisa alguma. Não pode ter sido esse o pensamento de Jesus, pois estaria em contradição com o que disse de outras vezes, com as próprias leis da natureza. Deus criou o homem sem vestes e sem abrigo, mas deu-lhe a inteligência para fabricá-los. Realmente, não se deve ver nessas palavras mais do que uma poética alegoria da providência, que nunca deixa ao abandono os que nela confiam, querendo, todavia, que esses, por seu lado, trabalhem. Se ela nem sempre acode com um auxílio material, inspira as ideias com que se encontram os meios de sair da dificuldade. Deus conhece as nossas necessidades e provê a elas, como for necessário. Mas o homem, insaciável nos seus desejos, nem sempre sabe contentar-se com o que tem. O necessário não lhe basta. Ele reclama o supérfluo. A providência então o deixa entregue a si mesmo. Frequentemente, ele se torna infeliz por culpa sua e por haver desatendido a voz que por intermédio da consciência o advertia. Nesses casos, Deus o faz sofrer as consequências, a fim de que lhe sirvam de lição para o futuro. A terra produzirá o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes, quando os homens souberem administrar os bens que ela dá, segundo as leis de justiça, de caridade e de amor ao próximo. Quando a fraternidade reinar entre os povos, como entre as províncias de um mesmo império, o momentâneo supérfluo de um suprirá a momentânea insuficiência do outro, e cada um terá o necessário. O rico, então, se considerará como um que possui grande quantidade de sementes. Se as espalhar, elas produzirão pelo múltiplo para si e para os outros. Se, entretanto, comer sozinho as sementes, se as desperdiçar e deixar-se perca a sobra do que tenha comido, nada produzirão e não haverá o bastante para todos. Se as amontoar no seu celeiro, os vermes as devorarão. Daí, Jesus ter dito: não acumulem tesouros na terra, pois que são perecíveis. Acumulem no céu, onde são eternos. Em outros termos, não deem aos bens materiais mais importância do que aos espirituais, e saibam sacrificar os primeiros aos segundos. A caridade e a fraternidade não se decretam em leis. Se uma e outra não estiverem no coração, o egoísmo aí sempre imperará. Cabe ao espiritismo fazê-las penetrar nele. Não se afadiguem por possuir ouro ou prata ou qualquer outra moeda em seus bolsos. Não preparem saco para a viagem, nem 2 fatos, nem calçados, nem cajados, pois aquele que trabalha merece ser sustentado. Ao entrarem em qualquer cidade ou aldeia, procurem saber quem é digno de hospedá-los e fiquem na sua casa até que partam de novo. Entrando na casa, saúdam-na assim: que a paz seja nesta casa. Se a casa for digna disso, a paz de vocês virá sobre ela. Se não o for, a sua paz voltará para vocês. Quando alguém não quiser recebê-los e nem escutá-los, ao saírem dessa casa ou cidade, sacudam a poeira dos pés. Na verdade, digo a vocês que, no dia do juízo, Sodoma e Gomorra 61 serão tratadas menos rigorosamente do que essa cidade. Mateus, capítulo 10, versículos 9 a 15. Naquela época, nada tinham de estranho essas palavras que Jesus dirigiu a seus apóstolos quando os mandou anunciar a boa nova pela primeira vez. Estavam de acordo com os costumes patriarcais do Oriente,
onde o viajante sempre encontrava acolhimento na tenda. Mas então, os viajantes eram raros. Entre os povos modernos, o desenvolvimento da circulação houve de criar costumes novos. Os dos tempos antigos somente se conservam em países distantes, onde ainda não penetrou o grande movimento. Se Jesus voltasse hoje, já não poderia dizer a seus apóstolos: ponham-se a caminho sem equipamentos. Juntamente com o sentido próprio, essas palavras guardam um significado moral muito profundo. Ao proferi-las, Jesus ensina a seus discípulos que confiassem na providência. Ao demais, nada tendo, eles não despertariam a cobiça nos que os recebessem. Era um meio de distinguirem dos egoístas os caridosos. Por isso foi que lhes disse: procurem saber quem é digno de hospedá-los, ou quem é bastante humano para agasalhar o viajante que não tem com que pagar, pois esses são dignos de escutar as suas palavras. Pela caridade deles é que os reconhecerão. Quanto aos que não quisessem recebê-los e nem ouvir, será que ele recomendou aos apóstolos que os amaldiçoassem, que se lhes impusessem, que usassem de violência e de constrangimento para os converterem? Não. Mandou, pura e simplesmente, que se fossem embora à procura de pessoas de boa vontade. O mesmo diz o Espiritismo a seus adeptos hoje: não violentem nenhuma consciência. A ninguém forcem para que deixe a sua crença a fim de adotar a sua. Não condenem os que não pensem como vocês. Acolham os que venham ter com vocês e deixem tranquilos os que os rejeitam. Lembrem-se das palavras do Cristo. Outrora, o céu era tomado com violência. Hoje, o é pela brandura. Agora, meus queridos ouvintes, vamos encerrar esse Evangelho no Lar com a prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai forças àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquelas que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força, ajudai o nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, a humildade. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se há de refletir a vossa divina imagem. Que assim seja.